Mas o nosso assunto agora é o Palmeiras do Veiga. É inegável que o time do Palmeiras, o time do Abel Ferreira, é forte. Agora, jogando aqui, no Allianz Parque, a força é ainda maior. São 12 jogos no ano, 11 vitórias e apenas uma derrota. 30 gols marcados e 6 sofridos. É, por enquanto, a temporada mais vitoriosa do Palmeiras em seu estádio. Em 4 meses de 2022, já foram 2 títulos do time profissional comemorados aqui, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista. Mas agora o Palmeiras ficará um bom tempo sem ter essa força. Serão 6 partidas longe do Allianz Parque. Serão 4 partidas fora de casa, contra Goiás, Flamengo, Emelec e Independiente Petroleiro. E 2 em casa, que seriam no Allianz Parque, mas por conta de shows, terão que ser transferidas para outro estádio. Dia 23 de abril, o clássico contra o Corinthians será na Arena Barueri, que deve ser o mesmo estádio do jogo contra o Juazeirense no dia 30 pela Copa do Brasil. A questão é que o Oeste, que manda os jogos em Barueri, tem partida pela Série D em casa no mesmo dia. Bom, a saga longe do Allianz Parque começa neste sábado contra o Goiás. O Palmeiras querendo se recuperar da derrota na estreia do Brasileirão para o Ceará. O primeiro jogo do Brasileiro não foi como nós esperávamos, né? E eu acredito que vai ser um jogo difícil, né? Nós sabemos o adversário que vamos encontrar, né? Se não me engano, trocaram de técnico também e a gente, né, vai lá para buscar os 3 pontos, né? É só a gente impor o nosso ritmo de jogo, né? Eu acredito que está todo mundo já mentalizando esse jogo aí para a gente, né, ir lá fazer um grande jogo e sair com um bom resultado de lá. Então, parte Goiânia. Pois de esportes, olha aí, a gente mostra então o Palmeiras fora de casa na atual temporada, um aproveitamento de 59,3%, 14 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. A única derrota foi para o São Paulo, né, na ida no final do Campeonato Paulista. Lá no Morumbi e o resto é história na segunda partida. Olha, então tem um Palmeiras que tem, como a maioria dos clubes que estão em várias competições hoje no Brasil, um calendário muito apertado. E aí a gente colocou aqui, ó, Flamengo e Palmeiras, mas esse não é o jogo do fim de semana, não. É só na outra quarta-feira, mas já tá dando o que falar, porque no Maracanã a diretoria rubro-negra já disse, lá só vai ter torcedor rubro-negro. Não vão aceitar, então, os torcedores do Palmeiras. O Flamengo anunciou que vai exercer, então, esse direito de torcida única que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no dia 13 de fevereiro de 2020. Por que aconteceu? A decisão se deu alegada na reciprocidade diante da ausência de torcedores rubro-negros na partida do dia 1º de dezembro de 2019. Era a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, então, de 2019. Então, com isso, o Flamengo não vai abrir vendas para o setor visitante nesse confronto de quarta-feira. Toda a carga do Maracanã vai ser para o torcedor rubro-negro. Tudo bem, o Flamengo tem esse direito. E aí a gente fica se perguntando, e isso vai durar até quando? Tá certo o Flamengo e a diretoria do Flamengo fazer isso? Marcelo, eu não gosto do tema. Eu acho que o futebol perde muito quando esse tipo de coisa acontece, seja pelas razões já explicadas e tão comentadas, infelizmente, dos casos de violência. A torcida única nos estádios de futebol não resolve o problema da violência que vive dentro da sociedade e que extravasa para as ocasiões em que times se encontram, com torcidas rivais ou não. Mas, nesse caso, eu acho que existe uma peculiaridade, né? Existe mais um aspecto, mais uma faceta da enorme rivalidade que vem crescendo nos últimos anos entre esses 2 clubes. Não é uma questão futebolística apenas, eles são rivais na contratação de jogadores, eles são rivais na contratação de técnicos, eles são rivais na hora de repatriar atletas, eles são rivais nos orçamentos, eles são rivais em tudo que existe no ambiente do futebol, Verdade. Na indústria do futebol. E talvez, se não fosse essa rivalidade tão grande e tão crescente nos últimos tempos, houvesse uma outra maneira de tratar esse assunto dos ingressos, houvesse um acordo, houvesse, sei lá, uma conciliação. E mesmo com um clube
fazendo o seu direito ser exercido numa determinada oportunidade, e o outro talvez não quisesse fazer a mesma coisa. Mas nesse caso eu acho que o Flamengo está na dele, né? O que acontece aqui, acontece ali, ok, tudo bem, mas eu não acho isso bom para o futebol no contexto maior, que é o contexto no qual esses dois clubes deveriam estar preocupados, deveriam trabalhar para que as coisas acontecessem. Ah, mas e a Liga? Eu não vou nem chegar nesse departamento, porque a Liga já são várias ligas agora, né? Os clubes que há algum tempo mandaram cartas à CBF dizendo vamos tomar para nós a organização do Campeonato Brasileiro e que na última eleição abdicaram do seu poder, do seu peso, da sua importância no cenário estrutural do futebol brasileiro para que a Liga fosse permitida pela CBF. Já são vários grupos discutindo ligas e tudo mais, não existe consenso, não existe unidade, não existe absolutamente nada como sempre. Então não vou nem chegar nesse departamento, mas se houvesse uma liga, as coisas não se dariam nesses termos, né? Os clubes teriam que se entender a respeito desse assunto também. Se houvesse uma liga, não teria uma liga, porque as diretorias dos clubes não deixam que isso aconteça. Ô Bueno, quero a tua opinião também em relação a isso. O que é que você acha sobre o Flamengo agora ter essa torcida única? É um direito, porque isso já aconteceu também quando o Palmeiras jogou com o Flamengo no Allianz Parque. Eu só fico me questionando isso mesmo. Até quando isso vai acontecer? E no próximo jogo? E no próximo jogo? Porque a rivalidade entre clubes, e principalmente em clubes agora com orçamentos muito parecidos como o Flamengo e Palmeiras, tendem a crescer a cada ano. É isso que vai acontecer. O Atlético vai entrar na história e também tem uma rivalidade muito grande com esses dois clubes. Eu fico perguntando até quando? E aí o torcedor que vem do Rio de Janeiro, ou o torcedor carioca que mora aqui em São Paulo prejudicado, mesma coisa. O torcedor paulista que está lá no Rio de Janeiro também prejudicado. Eu lamento como torcedor da Liga Independente CBF. Eu sou um torcedor da Liga Independente da CBF há décadas, defendo isso. E isso é uma derrota, assim como dirigentes de Galo e Flamengo ficam se alfinetando. Deu pênalti para esse. Olha lá, estava impedido no jogo do outro. Parece coisa infantil, né? Uma disputa de criança ali pelo brinquedo. Como se isso fosse tão relevante, tão importante, né? Eu quero te levar uma mínima vantagem sobre o adversário. Só para ficar entre Flamengo e Palmeiras, eu poderia citar várias coisas. Quando a gente estava ali num momento muito pesado da pandemia, o Flamengo com um elenco praticamente dizimado, tentando adiar a partida, e o Palmeiras estava no direito dele. Não, o regulamento diz, se tem 13 pessoas, pode ser da base, tem 13 flamenguistas aí, de qualquer idade, de qualquer ordem, tem jogo, não abro mão e tal. Então, todo mundo fica usando o regulamento, a lei, a regra, e não tem o tal do bom senso, né? Que algumas coisas. Então, o Flamengo tem motivo, tem base legal, STJD, reciprocidade? Tem, mas às vezes é melhor ali um acordo, uma conversa, um diálogo, ainda mais para quem anseia tanto por uma Premier League aqui no Brasil, né, algo desse tipo, né, essas coisas pequenas deveriam ser superadas de outra forma, né? Então, eu não sei realmente até onde vai essa bola de neve. Eu confesso que nas últimas semanas eu estava um pouco mais otimista com a Liga, depois daquela reunião e tal. Eu falei, poxa, agora eu acho que não ter mais como segurar, impedir isso, né? Só que aí você começa a ver alfinetadas, decisões assim que... só para o próprio umbigo, entendeu? E por coisas que, na verdade, são tão pequenas, sabe? Dois times que estavam disputando a Libertadores na prorrogação até outro dia, sabe? E hoje estão aí num jogo de campeonato de pontos corridos, disputando para um pedacinho da arquibancada, sabe? Eu acho uma pequenez enorme. Pois são os 10%, né? Que o torcedor tem direito, mas nesse caso, não. É aquela coisa, o Flamengo tem base legal para não aceitar o torcedor do Palmeiras, mas deveria? Não. Eu, falando aqui, sentado no estúdio, não. Algum rubro-negro, especialmente aqueles que são tão ativos nas redes sociais, vai concordar comigo? Não, também. O argumento do Flamengo vai ser, mas espera aí, estamos aqui, levamos a questão à justiça desportiva e temos esse direito e vamos exercer. Isso é bom para o futebol? Não, não é. Aí muita gente vai dizer, mas o Flamengo não compete ao Flamengo trabalhar pelo bem do futebol, o Flamengo tem que trabalhar pelos seus interesses. E é sempre assim, né? Todos os clubes poderiam se colocar nessa posição, creio que agiriam da mesma maneira, o que explica
o que pelo menos ajuda a explicar porque as coisas chegaram a esse ponto. A minha opinião, já deixei claro, é ruim para o futebol. Os clubes deveriam se entender de uma outra maneira. Mas são tantas questiúnculas, como se dizia antigamente, que tomam um tamanho tão grande, né, a ponto de dirigentes, como um dos vices do Flamengo, ter vindo a público no Twitter para fazer uma ironia em relação ao pênalti que foi marcado, ao gol que foi validado do Atlético Mineiro. Nem era o jogo do time dele, nem é da chave do Flamengo, nem é nada. Mas lá, ele foi lá, aí o presidente do Atlético responde, chama de bobo da corte, quer dizer, sabe... Quando que a quinta série vai se formar e vai passar para a sexta série, né? A quinta série saúda a quinta série que mora em você, aquela história, né?